Então, só para a gente revisar um pouquinho, a gente viu lá atrás sintaxe versus semântica. A gente viu que a linguagem de programação, além de sintaxe e semântica, a gente tem a lógica. Né? A gente viu que nós temos a questão dos argumentos de entrada e saída. Os argumentos de entrada e argumentos de saída são técnicas de programação. A gente usa elas para poder identificar o que a questão fornece, o problema nos fornece, e o que nós estamos buscando como resultado. Né? O que mais que a gente viu? A gente viu um escopo de uma linguagem algorítmica. Nessa linguagem, a gente viu, né? Tem lá program, nome do programa, tem os pontos e vírgula lá, tem os argumentos de entrada e saída. São técnicas, né? A gente viu que declara os objetos, tá? Declara por var lá, que declara o tipo, seja integer. A gente viu o real, né? Basicamente a gente viu esse, mas tem o char e tem o boolean, tá? E a gente viu que tem begin e um end. End com ponto final, né? Begin e end é um bloco de código, não é isso? Bom, o que acontece? Dentro das linguagens de programação, a gente vai fazer aquilo que é normal, a sequência de comandos que nós vamos ter, mas vai ter um dado momento que nós vamos precisar escolher um trecho de código que eu quero que execute e um trecho de código que eu não quero que execute. Que é o quê? A estrutura de seleção. Certo? Essa estrutura de seleção vai fazer o quê? Então, eu vou ter um trecho de código que eu quero que apareça, que seja executado. E eu tenho um trecho de código que não quero que seja executado. Tá? Isso tudo vai depender de uma dada condição. Essa condição pode ser uma condição que vai determinar que, vamos dizer assim, o trecho seja executado ou não. Né? E aqui é o passo onde nós vamos migrar do Pascal para o C. Primeiro eu vou mostrar em Pascal, depois nós vamos fazer em C. Certo? Como é que funciona o processo? Então, o assunto é estrutura de seleção. Dentro dessa ideia de estrutura de seleção, nós vamos ter os comandos if, vamos dizer, if then, begin e end. Preste atenção que, como eu estou gravando a aula, depois vocês vão ter como ver, certo? Pode ser? Então, o que é o if? If, aqui eu vou ter uma dada condição. O que é essa condição? Né? A gente viu os operadores anteriormente. Os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Não é isso? Então, vamos dizer assim, o que seria a condição aqui para a gente dentro desse contexto? Né? Ela vai gerar, como resultado da condição, vai gerar um valor lógico. O que seria um valor lógico? Né? Então, vamos dizer assim, exemplo. Aqui. Eu vou dizer assim, x maior que zero. É uma condição. Ele pode ser ou pode não ser. Né? Eu vou ter, vamos pegar um outro exemplo. Salário bruto menor ou igual a R$ 1.500. É uma condição. Não é isso? Eu posso querer ter, vamos dizer lá, na matemática a gente tem lá uma venda, uma compra que fica entre R$ 200 menor ou igual
e entre R$ 400. Estou dando uma faixa, certo? Só que essa é uma expressão que a gente diz assim, computacionalmente isso não existe. Foi isso que eu passei quando a gente viu expressões? Como é que fica essa expressão se for computacionalmente, converter ela? Isso aqui é matemática, certo? Como é que ficaria ela computacionalmente? E por que que ela não existe? Porque ela é uma simplificação da matemática, certo? É um intervalo, né? E como é que eu converto isso para o computacional? Colocando entre parênteses, mas eu tenho que usar entre pares, né? Eu tenho que colocar aqui entre pares. Então seria o quê? Compra maior ou igual a 200, certo? Aí eu tenho que usar um operador do tipo. O Robson passou agora por que tipo de operador que é? Vocês veem, qual disciplina vocês viram o professor Robson agora por lógica, lógica, né? Lógica matemática ali, certo? E aí, o que que nós temos? Então, ele tem que ser maior ou igual a 200, valor da compra, entre a compra tem que ser menor que 400. Se essa condição for verdadeira, então passamos. Quer dizer, eu converto isso aqui, que é matemático, não é matemático isso aqui? Converto em formato computacional. E isso daqui vai gerar um resultado que é lógico. Ou ele é ou ele não é. Faz sentido isso? Tá? Então, esse é um processo. Então, vamos dizer assim, o que seria a ideia? Eu tenho if then faz esse processo. Como é que a gente faria se fosse colocar alguma coisa assim? Vamos pegar uma coisa simples para começar. Se o valor de x for é, positivo ou nulo, eu multiplico por 2. Se ele for negativo, eu multiplico por 3. Lógico que é negativo e dá negativo 3 vezes, né? Valor. Então, o que acontece? Se levar em consideração uma questão como essa, então vamos dizer assim, a condição em particular teria um if. A condição seria o que para a gente? X ser maior ou igual a zero. Se ele for maior ou igual a zero, então eu vou fazer o quê? Vou dar um resultado. Ó, vamos colocar o programa todo aqui, né? Program duplo, triplo. Então, argumento de entrada. Quem seria argumento de entrada aqui? Quem que é argumento de entrada? X. Quem que é argumento de saída? Vai ser um resultado, chamado de res, certo? Ele vai ser um número, pode ser dobro ou triplo, certo? Então, vai ser um. Então, vem aqui, vou colocar um var, vou dizer que x e res são do tipo integer, tá? Venha lá, begin. Então, vou fazer o quê? Eu vou ler o valor de x e vou verificar. Então, é o que está aqui embaixo. Se o valor de x for maior que zero, então meu res vai receber esse ponto igual 2 vezes o valor de x. Por outro lado, se meu x for menor que zero, então meu res vai ser
vai receber 3 vezes o valor de x, certo? Aqui, para ficar bacana, é bom deixar um espaço. Na prática, não precisa, tá? E eu vou mandar escrever o valor de res. E aqui, o ponto final, certo? Então, eu tenho essa situação. Quando aqui o comando, aqui é o if dela, certo? Esse comando if dela, quando eu tenho um único comando, que é este caso aqui em particular, eu não preciso colocar begin e end, certo? Mas, se eu tiver mais de um comando, ou mesmo que eu tenha só um comando, eu posso vir aqui e colocar lá begin e aqui end. Aqui também. Begin e end. E, então, o que era o begin e end que a gente viu? É um bloco de código. Ele determina onde começa e onde termina, certo? Se eu colocar com todos eles com begin e end, ele vai funcionar. Quando eu tenho uma única linha, eu posso não colocar e ele vai funcionar igual. Isso a grande maioria das linguagens aceita dessa maneira, certo? Bom, então, dessa forma, a gente consegue separar um trecho de código. Ou seja, o mesmo valor ele pode ser maior, igual a zero e menor que zero? Não. Ou ele é maior ou igual a zero, ou ele é menor que zero, certo? Não tem como ser diferente, ok? Bom, essa é a primeira estrutura, a estrutura if then que tem aqui. A outra estrutura que nós temos, ela vai conter a mesma condição. Ele tem a ideia do then, que posso ter um begin e um end aqui do mesmo jeito que estava lá, mas ele tem a situação de usar um else. O else significa senão. Se a condição for verdadeira, ele vai executar o trecho que está no then. Se o trecho for falso, ele vai executar o trecho usando o else, né? Então, ele vai executar essa outra parte do trecho de código. Hã? Na verdade, eu posso ter vários. Eu posso vir no else aqui e ter um novo if, por exemplo, certo? Se ele considera, a condição é verdadeira. Se a condição é verdadeira, vai executar o primeiro bloco de código, que está entre o primeiro begin e end. Se a condição for falsa, eu posso vir aqui e perguntar se é uma outra condição. E ele vai assim por diante, ele vai entrando, né? Mas vamos resolver esse mesmo trecho aqui como se fosse daquela forma, né? Então, o que seria? Aqui, na segunda versão dele aqui, ó, vou colocar como versão 2 aqui, o que ocorre? Bom, se o valor for menor ou igual a zero, então eu executo essa. Aí aqui, ó, eu simplesmente posso colocar um else aqui para ele executar. Bom, eu tirei a condição daqui. Por que eu tirei a condição? Se x for maior ou igual a zero, ele vai fazer esse trecho. Se não, se ele não é maior ou igual a zero, significa o quê? Ele é menor que zero, certo? Então, ele já vai cair esse trecho. A linguagem Pascal, o ponto e vírgula indica que o comando terminou. Se dentro da linguagem Pascal, então, aqui no if aqui, se eu deixar o ponto e vírgula aqui, ele vai reclamar para mim que ele vai reclamar na linha de baixo dizendo que está errado o comando. Por que ele vai reclamar que está errado o comando? Dependendo da linguagem, vai mudar. Então, trabalhar com a linguagem C, a linguagem C não usa esse critério. Por que ele vai reclamar? Porque o que indica o ponto e vírgula para a gente?
que aquele comando concluiu. Vou seguir para o próximo comando, certo? Só que dentro da linguagem Pascal, se eu colocar o ponto e vírgula aqui, ele indica que acabou o comando, que é um if then, que é a versão anterior aqui, ó. Eu tenho ponto e vírgula aqui. Então, ele reclama que se eu tiver ponto e vírgula aqui, ele vai dar errado. E ele vai dizer, então, que eu tenho que tirar. Então, se eu deixar aqui, ó, ponto e vírgula aqui, ó, pega o trecho de código que está aqui, ó. Venho aqui no... Pegar o nosso online GDB. Tirar aqui, vou colocar aqui, ó. Vou mandar compilar. Ó. Está dizendo que na linha 19 aqui, ó, tem um ponto e vírgula, mas tem um else na linha de baixo aqui, ó. Então, se eu venho aqui e tiro esse ponto e vírgula daqui, certo? Mando compilar de novo, ó, daí ele compilou, certo? Vamos, diga o número aí. 3. Calculou 6. Tá certo? De acordo com o programa que a gente fez, tá certo isso? O número é maior ou igual a 0. Certo? Ele é para calcular o quê? 2 vezes o valor de x. Diga o número para testar a outra parte. Não. Menos. Menos 1. É. Vezes 3. Certo? Vezes triplo. Tá? Então, dessa maneira, ele calculou o valor triplo. Certo? Bacana? Tá. O que acontece? Vamos considerar que... Vamos brincar um pouquinho com essas situações quando a gente usa a estrutura de seleção. Vamos dizer assim, que eu tenha lá uma compra, faz da loja. E se eu comprar até R$ 100, eu tenho lá 5% de desconto. Certo? Se eu comprar entre 100 e R$ 300, dá 10% de desconto. Certo? Se eu comprar mais do que R$ 300, ele vai dar 15% de desconto. Faz sentido? Tá. Então, vamos dizer assim, vou pegar aqui. Quem que é o argumento de entrada nesse caso? Quem que é o argumento de saída nessa questão? Desconto. Mas é bom saber o desconto e saber o quê? Quando tem que pagar, né? O valor já descontado, não é? Vou colocar o valor para pagar. Certo? Pode ser assim? Então, eu vou ter aqui, então, em vez de x e resultado, eu vou ter quem? Ter compra, vou ter o desconto, vou ter o valor para pagar. Bom, isso daqui não dá para ser inteiro, né? Real, né? Real mesmo. A gente paga em real. Certo? Então, aqui eu tenho compra. Bom, então vamos fazer nos dois formatos. Esse formato, vamos fazer sem usar o else, usando o if then. Daí depois a gente faz usando o if then else. Pode ser? Então, o que é? Eu tenho lá, valor da compra. Qual que é a condição que eu vou ter? Maior que zero. Ela tem que ser maior que zero, né? Se eu estou comprando alguma coisa, tem que ser maior que zero. Então, se a compra for o quê? Vou descrever aqui, né? Até R$ 100, 5%. De 100
até 300, né? É 10%. E acima de 300, 15%. É isso? Razoável? Então, como é que ficaria aqui? Se compra for o quê? Tem que ser igual a 100? Ué, mas e se eu comprar 90? Não posso comprar 90? E eu até 100 significa o quê? 90 não é até 100? Hã? Como é que a gente coloca aqui então? Maior? Menor ou igual. Então, se for menor ou igual a 100, então eu vou fazer o quê? Vou fazer desconto, recebe. Como que eu calculo 5%? Compra vezes 5 dividido 100, ou 0,05. Hã? Isso? E daí isso quer dizer que, para mim, o valor que eu vou pagar, então vai ser o quê? A compra menos o desconto. É isso? Certo? Beleza. Então, eu fiz a primeira condição. A segunda condição fica o quê? Se compra for, vai ficar na segunda faixa, entre 100 e 300. Então, como é que eu coloco aqui? Fizemos agora há pouco. Maior que 100. Maior que 100. Fecha. Vende. Compra. Menor ou igual a 300. E quando isso é verdade, então nós vamos ter lá begin, end. Eu vou dizer que desconto vai valer quanto? Recebe compra vezes 10 dividido por 100. Tem certeza? E faz diferença? A regra da matemática diz lá, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Hã? Ou a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Aí eu dei lá, pagar vai receber o quê? Hã? Compra menos desconto. Tá, e aí eu vou ter o quê? Bom, essa aqui foi a segunda condição, certo? Aí vamos ter a terceira condição. Se o quê? Compra maior, não pode ser igual duas vezes, né? Como é que ele vai fazer? Vai ser igual, certo? Dentro. Daí vamos fazer o quê? Begin. Vamos ter o que lá? Então vai ser o quê? Desconto, recebe. 15 dividido por 100 ou 0,15. Não mesmo? Não mesmo. Certo? E pagar vai receber o quê? Compra menos desconto.
E a gente vem aqui e dá o write ln desconto. Aí aqui a gente tem que colocar o 2.8, 2.2 e pagar 2.8, 2.2. É isso? É... Alguma dúvida aí? Tem alguma coisa aí que não depende da condição? Vamos acionar o modo emoção, né? Tem um colega novo ali que não conhece o modo emoção, né? Vamos acionar o modo emoção. Pois não. Não. O right não depende, né? É verdade. Não depende. Mas, que mais? Hã? Pagar? Por quê? Exatamente. Se o cálculo do pagar está igual nas três condições, tá, é o mesmo cálculo. Se ele está em todas as opções, significa o quê? Ele depende da condição. Depende. Faz sentido isso? Porque o desconto, ele depende do valor da compra ali, certo? Da condição, para calcular o desconto. Mas o pagar significa o quê? Bom, quando eu tenho uma situação que ele não depende da condição, a gente pode tirar ele fora. Ele pode vir antes das condições, ele pode vir depois das condições. Neste caso, vai aonde? Depois. Se eu colocar ele antes, ele não vai fazer o cálculo que precisa, certo? Então, isso significa que, ó, eu tenho ele na última condição. Eu posso colocar ele aqui embaixo. Posso tirar ele dessa condição. Posso tirar ele dessa condição, porque a conta é a mesma. E se ele fizer lá embaixo, ele vai fazer em todos os casos. Faz sentido aí? Certo? Então, dessa forma, o que que ocorre? Isso aqui está sobrando, né, da questão anterior, certo? Então, ele recebeu o valor, ele vai fazer o cálculo. Eu vou colocar aqui as mensagens aqui para facilitar o entendimento, né? Desconto igual, vou separar com uma vírgula aqui e aqui eu vou colocar total a pagar igual, eu vou colocar outra vírgula aqui, certo? Que vai dar o espaçamento para ficar bacana ali, né? Vou pegar o trecho do código aqui, o nome do, chamar de descontos, é sugestivo. Vou trazer ele, cadê? Tá difícil, não estou achando. Aqui. Vou tirar no lugar desse cara aqui. Pular aqui. Então, vamos ver lá. R$ 100. Tá certo, cálculo? Certo? É 5%, né? Aí eu venho aqui, vou comprar R$ 105. Comprei 105, pago menos do que se eu comprasse 100. Tá certo a conta? Que daí passa a ser 10, né? Certo? Aí eu venho, vou calcular o 200. Ah, não, é 300. R$ 300. Vou pagar 270. Certo? Vou comprar 320.
Compro 320, pago praticamente o mesmo valor se comprar 300. Não é isso? E se eu comprar mais. Ah, já entrei aqui no 320. Agora, o detalhe aqui, ó. Comentário que eu falei antes com relação ao ponto e vírgula. Ao Begin End. Ó, eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar esse aqui. E vou tirar esse cara aqui. Ficou menorzinho o programa, né? Certo? E vou mandar executar. Então, ó, não deu erro. R$ 100, certo? Colocar lá R$ 300. Ó, R$ 301. 255. Pago menos para gastar 300. Entendeu? Deu para perceber que mesmo que eu tenha um único comando, ele vai executar, certo? Mas isso só vale quando eu tenho um único comando. Observe que ó, o if aqui, no dentro, só tenho este comando, certo? O mesmo acontece com os demais aqui, beleza? Tá. Voltando. Então, o que acontece? Se eu for fazer com if then else, então, eu tenho aqui, ó, vou tirar os pontos, os beguinhos aqui também. Então, funciona assim, ó, lia como? Venho aqui e verifico se ele é menor igual a 100. Se ele cair aqui no else, significa o quê? O que que significa o fato dele chegar aqui, caiu no else? Entrei com o valor. É menor ou igual a 100? Não. Se não é, caiu no else. Certo? Se caiu no else, significa o quê pra gente? Que ele é maior que 100. Então, essa parte aqui, ó, que eu digo que ele é maior que 100 com o end aqui, ó, e já fica implícito. Porque se ele caiu no else, com certeza eu não preciso especificar no else, quando eu tenho if then else, não preciso especificar que ele é maior que 100, porque necessariamente ele é maior que 100, certo? Fez sentido aí? E aí tem um outro porém aqui ainda, ó, veja bem. Aí ele vem aqui e vai cair no. Vamos dizer que aqui eu tenho um novo else aqui. Ah, não é menor que 300. Menor ou igual a 300. Caiu no else de novo, certo? Quando acontece isso, eu nem preciso especificar aqui. Por quê? Entrei com o valor. For igual, hã? Se ele caiu no DEN aqui, ele é menor ou igual a 100 e calculou 5%. Se não, ele vai vir aqui e vai verificar, é menor ou igual a 300? Já caiu no else, então não é menor que 100. Então, ele vai verificar se ele está na faixa entre 100 e 300, certo? Agora, se não for menor ou igual a 300, o else significa o quê? Ele já é maior que 300, certo? Então, ele vem e calcula dessa forma. O restante muda? Não, o restante não muda, certo? Então, vamos dizer assim, ó. Pegar aqui. Oi? Ficou mais curto. Nem sempre o mais curto é melhor, hein? Nós vamos ver ainda isso. Ó, então, o que que acontece? Ó? Vem aqui, tá aqui, tá? Então, vamos executar de novo. Ixi. Por que que deu erro? Ó,
Qual linha que ele está dando erro? Que é? Por que tá erro na linha 17? Na linha? Não. Na linha 17 não tem ponto e vírgula. Vixe. Ficou melhor? É operador lógico? Não. Ó, ele está reclamando ponto e vírgula. Em que linha? 17. Mas o erro está na linha? Hã? 16. É na linha anterior aqui, ó. Ó. Por quê? Porque se eu estou dizendo que aqui tem else, significa que o comando não terminou. Então, na linha de trás aqui eu não posso ter ponto e vírgula. Isso na linguagem Pascal. Na linguagem C isso não acontece. E se eu compilar agora, o que vai acontecer? Aonde? Linha 19. Olha lá. Linha 19, ele encontrou ponto e vírgula, mas ele tem ponto e vírgula e encontrou else. Então, não posso ter ponto e vírgula aqui, né? Eu mando compilar de novo. Então, mesmo valor 100, mesmo jeito, mesmo valor 300, mesmo 270. E se eu executar com 320, vai dar os 272 lá, que a gente viu antes. Bacana? Tranquilo? Tudo certo? Tá. Nós vamos começar a ver agora o que é a linguagem C, tá? Podemos? Estamos aqui. Ó. A linguagem C, ela usa uma sintaxe diferente. Por que que a gente começou com Pascal? É bem definido cada coisa. Não está bem definido? Certo? Então, a linguagem C, ela começa assim, ó. Int main. O int main seria a versão do program aqui em cima. Vamos prestar atenção, depois vocês copiam. Pode ser? Dá um tempo para vocês copiar. Então, ele, aqui no caso, a gente colocaria lá como sendo argumento de entrada. Argumento de entrada, ele é uma técnica de programação, certo? Ok? Argumento de saída, técnica de programação. Então, se for a versão anterior, sei lá, compra, zqdesk e pagar, certo? Segue as regras de nomenclatura que eu passei lá. Não começa, começa por letra, não tem símbolos, não tem caracteres especiais, não tem palavras reservadas, não tem espaço em branco, certo? Então, segue, né? Aí o que acontece? Dentro da linguagem C, a gente coloca assim, vou colocar float compra. Eu posso colocar float compra desk pagar. Definir os três valores, certo? Isso daqui é equivalente ao var aqui de cima. Só que o real na linguagem C é float. Na linguagem Pascal é real, certo? Aí o que acontece? Vem aqui e vou ler o dado. Ele não separa, a declaração de variáveis fica dentro já do corpo do programa, certo? Dentro da linguagem C, em vez de read, ele usa scanf. Dentro do scanf, eu tenho que colocar aqui um porcento %f, certo? E eu venho aqui, coloco vírgula, coloco um e comercial e vou colocar compra. É, vixe.
E o que que acontece? Isso tudo aqui, ó, eu vou colocar entre barra barra, é equivalente ao RIA de compra, certo? Equivalente a isso aqui. Esse aqui de cima aqui, ó, o que é barra barra é comentário, certo? Eu vou colocar o comentário aqui para vocês entenderem. Nesse de cima aqui é equivalente ao var, compra, desk, pagar, dois pontos, real. Equivalente a isso aqui, tá? E daí o que que nós vamos fazer? Aí eu tenho o if. Do mesmo jeito que está lá no Pascal. Eu vou ter lá, compra menor ou igual a 100, só que ele não tem o dentro, a linguagem C. E o chave aqui, abre e fecha chaves aqui, é o begin end. Eu vou colocar aqui embaixo para simbolizar igual está no Pascal, certo? Então, o que que acontece? Então, aqui eu vou ter lá, desk recebe, ó, compra vezes 0,05, ok? Vem aqui, else if compra menor ou igual a 300. Vou colocar entre chaves. Desk igual compra vezes 10 dividido por 100. E vou colocar lá else. Vou colocar aqui o else sem o abre fecha chaves, que é a mesma regra de ser uma única linha, né? Desk recebe compra vezes 0,15. E agora para escrever? Para escrever a gente usou write, sugestivo, né? Escrever. Aqui a gente usa printf, é, desk, é, aqui usa ponto 2, eu vou fazer separado aqui, tá? Vai dar para fazer juntos também. Printf, pagar, centrf.2, vírgula, pagar. E termina assim. Ele não tem ponto final, certo? Ele vai, começa com main, tudo é principal, tudo é main, certo? Oi? O printf seria o write, certo? Daí a gente pega, vamos ver se tem erros aqui. Hã? Aí no online GDB, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Aí aqui é linguagem C. Ó, observe que aqui ele já colocou o padrão, ó. Printf, return, certo? Aí eu venho aqui, e aqui, cola aqui. Ó, vamos lá, tá pedindo? Não deu erro. De primeira, entro no valor 100, total a pagar. Ixi, não é dois pontos.
pouquinho. Ah, sim, é porque eu não coloquei a linha do pagar aqui, ó. Hã? Por que que pagar tá zero? Porque falta uma linha aqui, que é pagar, oi? Compra menos desconto. Não tem que fazer? Hã? O float ali, ele vai marcar. Então, observe. Na escrita, aqui, deixa eu colocar de volta aqui no programa, fica mais fácil para todo mundo enxergar, né? Ó, deram uma boa olhada aí? O que que acontece? Ó? O right aqui, isso aqui é equivalente ao right, certo? Que a gente colocava o desk, vamos dizer aqui, esse que seria equivalente ao desk, e aqui é no right ln, vou pagar. Aqui no nosso pagar, aqui eu tinha 2.8, 2.2, 2.8, 2.2. Bacana? Essa é a linguagem C. Então, dentro da linguagem Pascal, a gente coloca, ele subentende-se que o comando write ele vai escrever já, certo? A linguagem C, você sabe por que que é a linguagem C? Porque quando começou as linguagens de programação, tinha a linguagem Ada, que era a primeira linguagem de programação. Aí veio uma linguagem B, e daí os caras, seria, acho que era Beta. Daí os caras criaram, já que veio Ada, veio Beta, criaram a linguagem C. E a linguagem, que seria a Beta, B, ela não foi muito bem aceita, mas a linguagem C foi bem aceita. O que que isso tem a ver com essa história? Esses comandos aqui de usar aqui o porcento %f aqui, é porque o valor aqui foi definido como float, certo? Por isso que eu tenho que colocar o percento %f aqui para poder mostrar os valores aqui como sendo dessa maneira. Se for declarar como inteiro, que a gente começou lá no início, aqui eu declaro, em vez de float, eu declaro como int, certo? Ele vai fazer a conta com base no int, né? Agora, o que ocorre? Daí aqui ele vai multiplicar por zero, porque o int ele não vai reconhecer as casas decimais, né? Mas quando eu declaro o int, se eu declarasse aqui, vamos dizer, ó, vou declarar a compra como int, e o restante eu vou declarar como float. O compra, se eu for declarar ele como int, aqui eu tenho que usar d. Int é int. A opção de ser d é algo que veio lá do passado, certo? Mas levaria em consideração isso. E os valores aqui embaixo continuam sendo f. E quando for char, que é caractere, usa c, certo? Mas isso não é bem o que nos interessa, né? Nós vamos estar usando a linguagem C, mesmo porque antigamente a versão, por exemplo, do Windows 3.11, já ouviram falar do Windows 3.11? Nunca ouviram falar. Eles nem tinham nascido, né? Verdade. É. Oi? O Windows 98 você já ouviu falar? Sim. Você não tinha nascido ainda. Não. Mas 98 você ouviu. Não. Linguagem Windows 3.11, Windows 98 era escrito em linguagem C, certo? Hoje deve estar escrito ou em C++ ou em C Sharp, certo? Mas na época era escrito em linguagem C. Só que a linguagem C é considerada hoje como uma linguagem que para aprendizado, para aprender, certo?
Na prática, hoje não se implementa mais aplicações em linguagem C e nem C++. Por quê? Porque eles têm uns problemas de vazamento de... Você consegue acessar o endereço de memória. Você consegue alterar o valor. Ele pode gerar problemas, né? Não é considerado uma linguagem segura, né? C Sharp, sim. Java, sim. E as linguagens web. Mas por que a gente está aprendendo linguagem C, então, se esse negócio não é usado mais? Hã? É porque o JavaScript é baseado na linguagem C. O Java é baseado na linguagem C. O C Sharp é baseado na linguagem C. Todas as grandes linguagens de programação que existem, a grande maioria, são derivadas da linguagem C. Python, não. Python é um pouco diferente. Então, entra numa outra categoria, um outro nível, certo? Mas a grande maioria das linguagens de programação são derivadas da linguagem C. Por isso que a gente está vendo a linguagem C. Bacana? Deu para entender aqui? Viram que deu o mesmo resultado? Certo? Então, por padrão, nós vamos continuar trabalhando com argumento de entrada e argumento de saída, porque ele dá direção, vamos dizer assim, quando você pega um programa e você não entendeu direito o programa, não basta fazer qualquer coisa para solucionar o problema. Você tem que saber o que que é fornecido, como é que eu vou calcular para chegar a um resultado. Então, eu tenho que saber, como se fosse o que que é matéria-prima, o que que é o resultado que eu estou buscando lá no final, certo? É o que indica argumento de entrada e argumento de saída. Se você procurar em livros de programação ou nos vídeos por aí, você não vai encontrar esse termo de argumento de entrada e argumento de saída. Mas é a base que a gente vai usar para poder criar programas que são eficientes, certo? Então, nós vamos trabalhar com isso. Vai mudar a forma de declarar as variáveis. A gente passa a declarar, então, primeiro o tipo e depois o nome da variável. As regras de nomenclatura de identificadores que a gente viu seguem os mesmos padrões daquilo que a gente já tinha visto, certo? Isso é válido para qualquer linguagem de programação, tá? E vale para vocês entrar no mercado de trabalho, que as empresas não querem ninguém que não siga as regras de nomenclatura, porque depois para dar manutenção no programa, aí sai caro, certo? E a sintaxe das linguagens vão mudar um pouco, ó. Aqui eu tenho ponto e vírgula, por exemplo. O Pascal não podia colocar ponto e vírgula aqui, ó. Ó, aqui eu tenho ponto e vírgula, aqui eu tenho ponto e vírgula, certo? E segue a mesma colocação, ó. Esse aqui é begin end, esse aqui seria o end. Se eu tirar aqui, ó, colocar sem o abre e fecha chaves, eu tenho um único comando, ele vai funcionar? Ele vai funcionar, certo? Ele vai rodar igual, né? Aqui, ó. Vou pegar aqui. Na linguagem C, passamos a ter umas coisas a mais. O que que é esse cara aqui? Include. Include quer dizer que vai incluir, certo? stdio aqui, ele vem da palavra standard input output. Standard significa padrão. Padrão de entrada e saída, certo? Entrada e saída é justamente ele que garante que o scanf aqui vai funcionar e o printf lá vai funcionar. Se não tiver ele não vai funcionar. Ixi, acontece, né? Olha lá. Ah, aqui é a versão que não tem o apagar. Calma, muita calma só. Observaram que no Pascal a gente usa dois pontos igual para atribuir. No C a gente usa igual, certo? Isso significa que aqui no C, se eu fosse comparar aqui com igual, eu uso igual, igual, certo? Se eu for usar igualdade, quero comparar, no Pascal a gente usa igual. Como no
na linguagem C, o igual serve para atribuir o dois pontos igual, então o igual tem que ser diferente. Então, igual passa a ser igual, igual, certo? Mas aqui no caso é menor é igual, certo? Só para ilustrar ali. Bacana? Dúvidas? Tava tão tranquilo, Pascal, tem que mudar. Não tá tranquilo? Hã? Tava tão bacana nesse formato, certinho. Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Querem copiar? O float, ele tem uma... É o termo que usa, ponto flutuante, certo? Além do float, tem o double. Double é um float maior. Então, ele pega um tamanho maior de valor, certo? Posso fechar a videoaula aqui? Alguém tem alguma dúvida? Bacana.